Meus irmãos, para o estudo dessa manhã, convidamos todos a abrirem suas Bíblias em Lucas 23. Nós vamos dar continuidade ao estudo da escola bíblica. Lucas 23, nós vamos ler do versículo 27 até o versículo 31. Diz a palavra de Deus: Seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, não cessamos de te rogar, ó Deus, pela compreensão da tua palavra, Senhor. Antes de tudo, pela exposição da mesma. Claro, que o Senhor nos conceda, ó Deus, falar do perfeito com perfeição. E isso, ó Deus, somente por meio do teu Espírito. Se partir de nós, ó Deus, ó Senhor, tu sabes como somos. Mas, ó Deus, quando vem do teu Espírito, e é o que nós te rogamos nesse momento, que o teu Espírito assim nos conduza, Senhor, nos fazendo instrumentos teus para edificação do povo, do teu povo, ó Deus, para fortalecimento, para a esperança do teu povo, para que o teu povo aprenda a seguir o exemplo do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, fala, Senhor, as nossas mentes, dá clareza também, ó Deus, retirando as barreiras, sejam elas de que natureza for, e concede entender, Senhor, essas palavras na perspectiva, no sentido espiritual, não apenas histórico, humano, geográfico, mas, ó Deus, no sentido profundo e espiritual. E sendo assim, ó Senhor, que não só a mente seja alimentada, mas o coração também seja semeado, Senhor, com essa tua palavra. Semeado em bom terreno, em terreno arado, em terreno propício, ó Deus, para a frutificação. Assim te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo é O Lamento dos Impenitentes. O Lamento dos Impenitentes. Na exposição anterior, nós acompanhamos Simão, o Cirineu. Ele estava no caminho do Calvário. Vimos que foi a providência de Deus que interrompeu os planos desse homem e o colocou no caminho do Salvador, para carregar a cruz destinada a Cristo. Nós vimos que aquilo que parecia humilhação tornou-se privilégio, aquilo que parecia vergonha tornou-se em honra, e observamos que o verdadeiro discípulo é aquele que segue após Cristo carregando sua cruz. O mundo, ele sempre vai considerar a cruz motivo de escândalo. O mundo sempre vai considerar a cruz motivo de vergonha, sempre. Mas o crente aprende a ver a cruz como instrumento da graça de Deus. Nós vimos também que tomar a cruz não significa ter uma vida de sofrimento por causa das circunstâncias. Nós vimos que até o povo de Deus é comum, muito comum, as pessoas considerarem uma doença, uma dificuldade financeira, um problema na família, um trabalho extenuante, como sendo a cruz daquela pessoa, não é? Talvez até a gente mesmo já tenha dito isso em algum momento. Diz, olha, aquele parente de fulano é uma cruz, é a cruz que ela está carregando, né? Veja a cruz que aquela mãe carrega por conta daquela criança, por conta daquele filho, por conta daquele marido. Já ouviu isso, não já, irmãos? Já ouviram? Já ouviu, Lucas? Já? Mas eu pergunto aos irmãos, nós aprendemos
que carregar a cruz não é isso. Nós aprendemos que carregar a cruz significa, na perspectiva bíblica, na perspectiva correta, significa o quê? Carregar a cruz. Certo, mas seguir, negar a si mesmo e seguir a Cristo. E seguir a Cristo é o quê? Entregar a sua vida. Mas para seguir a Cristo tem um custo, tem um preço, irmãos. Precisamos entender isso. Seguir a Cristo tem um preço. Carregar a cruz significa o quê, João? Aceitar o custo, aceitar o preço de seguir a Cristo. Que é o quê? Nada não, irmãos, é só negar a si mesmo. É só isso. Quem pensa que seguir a Cristo, você pode seguir a Cristo e continuar tendo seus próprios entendimentos. Quem pensa que pode seguir a Cristo e mesmo assim dominar alguma área da sua vida, determinar alguma área da sua vida, seja ela qual for. Que área? Qualquer uma. Sua questão pessoal, seu casamento, seu trabalho, suas amizades, seus planos. Quem acha que pode seguir a Cristo e ainda ter domínio, determinação sobre qualquer, a mínima que seja a área da sua vida, não entendeu o custo de seguir a Cristo. Negue-se a si mesmo, irmãos. É muito forte. Mas é desse jeito, pastor? Irmão, seguir a Cristo é exclusividade para Cristo. Exclusividade. Você sabe quando você tem um produto exclusivo, por exemplo, tem uma loja que vende esse produto, é exclusivo dela, ou seja, não vende em mais nenhum lugar, só naquele local. Se você quiser aquele produto, você só vai encontrar ali. Você pode procurar em qualquer outra loja, isso é exclusivo. Aquela loja comprou a produção da fábrica toda, fez um contrato com a fábrica. Então a fábrica não distribui para mais ninguém. Você tem que ir naquele local. Para trazer uma linguagem mais simples para a gente entender sobre exclusividade, numa linguagem assim bem popular. Exclusividade de Cristo é assim, irmãos. Essa é a mensagem da parte de Deus, de Cristo Jesus. Você quer ser meu discípulo? Faz bem, não faz, Aline? Muito bem. O que é que precisa para seguir a Cristo? Nada não, só negar a si mesmo e tomar a cruz, pagar o preço. O que Ele dá? Bom, o que Ele lhe dá é aquilo que você não pode comprar. O que Ele lhe concede é aquilo que você não pode conquistar. O que Ele lhe proporciona é o que ninguém mais pode lhe proporcionar, só Ele. Por isso da exclusividade dele. Então não é tomar a sua cruz, não é pagar assim por uma luta, por uma dificuldade, não. É aceitar o custo. Eu queria tanto, eu tenho um sonho desde criança. Eu queria tanto ser um astronauta. Você pode? Pode. Você consegue? Consegue. É difícil? É muito difícil. Só que agora você é um discípulo de Cristo. É a primeira coisa que você tem que perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu seja um astronauta? Quer que eu seja um astronauta? Qual é o teu plano para a minha vida? Sabe por quê? Porque, como seu discípulo, eu estou negando a mim mesmo, eu estou negando a minha capacidade, eu estou negando a minha justiça própria, eu estou negando meus planos. Eu quero te seguir, eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça, não quero mais fazer aquilo que eu quero. Eu desejo, mas é a tua vontade? A tua palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios. Qual é a resposta certa para a minha vida? Qual é a resposta certa para a minha carreira profissional? Qual é a resposta certa para o meu cônjuge? Com quem eu vou casar? Eu tinha feito uns planos aqui, e eu tinha anotado, rapaz, aqui, olha, eu queria casar com um rapaz assim,
de boa condição assim, de vida, de uma família reconhecida na sociedade. Mas se não for, não tem problema não. Agora ele precisa ser uma pessoa assim. Porque eu acho que pela minha personalidade só vai dar certo se for uma pessoa mais assim extrovertida, porque eu sou muito assim tímido. Então tem que ser uma pessoa assim que me alegre mais, né? Uma pessoa que me aceite como eu sou, né? Que seja uma pessoa que goste de me agradar. Então eu fiz uma lista. Aí o que é que você faz? Senhor, risco a lista. Vou fechar os olhos e vou orar. O que o Senhor mandar, eu aceito. Porque agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu vou fechar os olhos. O custo de seguir a Cristo. Senhor, eu tenho assim umas ideias na minha cabeça tão boas, sabe? Eu venho refletindo disso há muito tempo. E eu venho observando as pessoas. Então eu tenho uma perspectiva assim, que eu acho que é muito legal, de ser uma pessoa que vai se dedicar mais à sociedade, aos mais carentes. Eu vi muitos exemplos assim, li muitas biografias e me tocou muito, inclusive cristãos, não é? Que construíram orfanatos. George Miller me inspira tanto. E tem tantas crianças assim que os pais abandonam, e me toca muito. Então eu quero, Senhor, tenho planos de construir um orfanato. Isso é bom, é ótimo, mas é isso que Deus quer para a sua vida? O que é que você vai fazer? Negar os meus planos. Senhor, tenho vontade, mas é a tua vontade criar um orfanato e cuidar das crianças? É a tua vontade para a minha vida? Isso é o custo de seguir a Cristo. Ele pode mudar, irmãos, completamente o seu destino, ou ele pode usar aquilo que no momento os seus próprios planos para a glória dele. Ele pode fazer isso. Muitos cristãos e pessoas que se dizem cristãos não entendem o que significa aceitar o custo de seguir a Cristo, até porque ele tem boas ideias. E nós costumamos sempre dar o exemplo aqui do rei Davi, né? Sempre. O rei Davi tinha uma boa ideia, irmãos, tinha uma ótima ideia, uma ideia piedosa, uma ideia excelente, eu diria. Tocava, doía no coração dele. Sabe o que? Ele dizia assim: eu sou um rei, eu vivo num palácio, muito provavelmente, né, com peças de mármore, né, de altíssima qualidade, né? Eu sento num trono riquíssimo, valiosíssimo, tenho um cetro, normalmente de ouro, vivo aqui num conforto que é requerido dos reis. E o Senhor, rapaz, o Senhor habita num tabernáculo feito de peles, né? Coberto de peles. Não que não seja bonito, mas um tabernáculo. E eu aqui nesse palácio vou construir um templo para adorar o Senhor. Vou fazer isso. Não é uma boa ideia? É uma boa ideia, Luana? É uma boa ideia ou não é? Hein? Não escutei não, porque você está falando muito alto, né? Não, não é uma boa ideia não, Luana, acho que não é não. É uma boa ideia, Yasmin? É uma boa ideia. A Yasmin já acha que é uma boa ideia. Simone, é uma boa ideia? Não, o tabernáculo já estava construído. O rei Davi construiu um templo bonito, suntuoso ao Senhor. Era uma boa ideia ou não? Era uma boa ideia, Zaqueu? É uma boa ideia. Ele estava olhando para ele, um ser humano pecador, miserável, vivendo num palácio, e Deus se manifestando aos homens num tabernáculo. Na comparação, o tabernáculo era muito mais fraco, era uma tenda, tentando usar aí a profissão de Lucas. Era como se ele estivesse vivendo numa casa popular, ele vivendo numa casa de luxo, com material de primeira qualidade, o piso de porcelanato, não é? O teto de
com telha sanduíche, que é a mais, né, a mais cara, conforto térmico, a garagem no portãozinho eletrônico, e como se Deus estivesse vivendo numa casa popular. O chãozinho não botaram nem cerâmica, era cimento queimado. Não era antigamente que a gente fazia? Eu morei numa casa de cimento queimado, foi, irmanita? Cimento queimado, que a gente dava brilho com cera, não era? Para ele era isso. Ele disse: não, isso está errado, tem alguma coisa errada. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Senhor, eu vou construir o templo, vou angariar recursos, vou pegar do meu bolso e vamos levar o povo a construir um templo para o Senhor. Está certo, Senhor? Ele disse: tá, não, sua ideia é boa, mas eu não quero isso para você, não é para você, não vai ser você. Vai não, Senhor? Vai não. Então tá bom, vou baixar minha cabeça, porque o Senhor é o Senhor é quem manda. Minha ideia é boa, minha intenção é boa, meu motivo é bom, mas o Senhor disse: não, você não, vai ser seu filho. Tá certo, Senhor, vai ser meu filho. A ideia foi sua, mas a honra vai ser do seu filho. O que é que você vai fazer? Eu vou ajudar, Senhor, porque isso é a tua vontade. Eu vou me curvar, Senhor, diante da tua vontade. Quem sou eu? Ele é novo, o menino é novo, não vai ter toda essa capacidade, mas o Senhor me deu experiência, o Senhor me deu recurso, o Senhor me deu condição. Eu vou fazer o quê? Vou pagar o custo, a honra que fique dele. Quem sou eu para querer honra para mim? Seguir a Cristo, irmãos, é negar até as boas ideias. É possível, Ramon, né, que seja essa questão. O foco é sempre a gente entender o seguinte: Deus tem os seus motivos, Deus tem as suas razões para determinar a nossa caminhada, a nossa história. Meu irmão, com a experiência de vida que Deus me deu até agora, eu posso dizer com toda tranquilidade: você pode ser talvez qualquer coisa que você queira, mas como discípulo de Cristo, isso não vale de nada. Não vale de nada. Isso não importa. O que importa é você querer saber o que Deus quer que você seja. Você querer saber onde Deus quer que você esteja, o que você esteja fazendo. Você é servo, mas muitos não querem isso. Muitos querem determinar a sua vida, a sua carreira, o seu relacionamento, o seu emprego, tudo que você imaginar. Aí o que acontece? Cristo deixa de ser o Senhor da sua vida, o centro da sua vida passa a ser você. Quantos querem pagar esse custo? Quantos querem pagar o custo de jogar fora as suas ideias, suas concepções? Quantos querem jogar fora? Ah, mas eu estudei muito, eu pesquisei muito. Paulo, irmãos, um dos grandes exemplos da Escritura. Na perspectiva dos homens, a carreira de Paulo era invejável, tanto na perspectiva religiosa, como também na perspectiva do conhecimento, né, de que Paulo tinha. Não era, Zaqueu? Quem podia se igualar, irmãos, ao conhecimento do apóstolo Paulo? Aí o que foi que ele disse, João? Considero tudo isso o quê? Esterco, irmãos. Sabe por quê? Porque ele pagou o custo de seguir a Cristo. Simão foi levado a caminhar atrás do Senhor. E ao que tudo indica, irmãos, que a palavra nos mostra, esse encontro marcou a sua vida e alcançou sua família. Foi a providência de Deus. Deus mudou o rumo, o caminho daquela vida. Mas pense numa coisa aqui. Nós estamos na era da mídia, né? Dos vídeos. Lucas faz o seguinte: é como se Lucas fosse um diretor de um filme, e ele disse para um determinado momento focar a câmera no indivíduo da multidão. Então ele disse: dê um zoom naquele indivíduo agora. A cena agora vai se desenvolver em volta daquele personagem que é Simão, né? Ele estava passando e de repente no meio do povo foca nele. Soldados pegam ele e o obrigam a carregar a cruz. Nós vimos isso.
Mas agora nesse estudo nós vamos abrir o ângulo da câmera, ampliar mais, contemplar toda a multidão. Havia muita gente acompanhando aquela procissão. Então, nossa atenção se desloca de um indivíduo para toda a multidão. Ali estavam pessoas curiosas, líderes religiosos hostis, querendo ver a consumação da condenação de Cristo, vendo toda aquela cena e comemorando. Havia também discípulos tristes, muito tristes, vendo o seu Senhor passando por toda aquela humilhação, aquela dor, aquele sofrimento, e mulheres chorando ao contemplar o sofrimento de Jesus. E à primeira vista nós podemos pensar que essas mulheres representam um exemplo de piedade e devoção, não é verdade? Vamos ver o texto de novo, vamos ver aqui, olha só, versículo 27, leia aí, Ruth, bem forte, Lucas 23, 27, olha só: enquanto pessoas zombavam de Cristo, elas estavam lamentando a situação de Cristo. Se eu olho isso, irmãos, eu chego à conclusão que aquelas mulheres representavam um exemplo de pessoas piedosas e devotas, não é, Gisele? Estava chorando, irmão, lamentando. Mas a resposta de Jesus, irmão, surpreende. Em vez de ele agradecer a compaixão daquelas mulheres, ele se volta para aquelas mulheres. Agora a gente tem de novo um foco na cena, né? O ângulo abre e depois o ângulo se fecha em algumas mulheres. E Jesus fala diretamente para essas mulheres, dizendo o seguinte: não choreis por mim, chorai antes por vocês e pelos seus filhos. O que é isso? João, não parece uma insensibilidade tremenda da parte de Jesus? Seria essas palavras de Jesus fruto da dor, da agonia, do estado que ele estava passando? Como é que diz uma coisa dessa, né? Parece ingratidão. Parece, João. Chore por mim não. Como eu não vou chorar pelo Senhor? Como eu não vou lamentar o Senhor? Não chore por mim não. Chore por vocês e pelos seus filhos. Ora, irmãos, não era insensibilidade da parte de Cristo. Isso aqui é mais uma oportunidade que nós temos de aprendizado. Cristo está dizendo, sabe o que, irmãos? Preste muita atenção nisso aqui. Preste atenção. Cristo está dizendo que alguém pode sentir tristeza por ele e ainda assim permanecer impenitente. Alguém pode lamentar os sofrimentos de Cristo sem lamentar seus próprios pecados. As pessoas podem se emocionar diante da cruz sem entender sua própria culpa diante de Deus. Vejam, irmãos, como é enganosa a condição do coração humano. Veja que coisa. Como a gente tem que aprender, irmãos, do nosso próprio coração, que o coração daquela mulher não é diferente do nosso, daquelas mulheres. E Cristo, mesmo caminhando para a morte, continua exercendo seu ministério profético. Enquanto todos olham para as suas dores, ou seja, as dores de Cristo, ele dirige os olhos daquelas mulheres para o terrível juízo que estava para vir sobre Jerusalém. Então a pergunta que vai nortear o nosso estudo é: o que levou Jesus a exortar aquelas mulheres a lamentarem por si mesmas e pelos seus filhos? Naquela situação, o que levou Jesus a fazer isso? Em primeiro lugar, porque há quem chore por Cristo sem ter noção da sua impenitência. Entenderam? Seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Eu quero dizer para os irmãos que havia naquela época um tipo de profissão que é estranho para nós. Sabe qual era? Existiam mulheres que eram contratadas para chorar nos enterros. Eram carpideiras, chamavam de mulheres carpideiras. Havia em determinadas situações, né, quem podia, contratavam pessoas para chorar nos enterros, irmãos. Já pensou? Tem pessoas que, ser humano é um caso sério.
Você não imagina o que é que o ser humano faz por dinheiro. Mas essas mulheres não eram essas não, irmãos. E isso era muito comum naqueles dias. Eram pessoas que estavam espontaneamente expressando tristeza diante da cena que estavam contemplando. E algumas pessoas estavam fazendo aquilo dali por compaixão humana. Outros estavam chorando pelos benefícios de fato que receberam de Cristo. Algumas por verdadeira afeição do Senhor. Mas Jesus está identificando ali um problema. Eu não estou dizendo que aquelas mulheres não estavam tristes, só que a tristeza delas estava sendo direcionada para o objeto errado. Elas estavam chorando apenas pelo sofrimento físico de Cristo, mas não percebiam a tragédia espiritual que se aproximava delas mesmas. Você espera um pouquinho que quando terminar eu falo com a senhora, tá bem? Eu falo. Mas a senhora vai falar primeiro comigo, tá certo? Então, irmãos, elas estavam chorando pelo sofrimento de Cristo, mas elas não percebiam a tragédia espiritual que se aproximava delas mesmas. Sim. Não, de verdade. Nós somos seres humanos, irmãos, com sentimentos. Nós nos compadecemos, claro, pela dor dos outros. Mas veja, o coração da gente pode nos levar, como aqui, o que Cristo está mostrando é exatamente isso. Para a gente ter cuidado com o nosso próprio coração e com os nossos sentimentos. É isso. Muitos cristãos ainda, irmãos, imaturos, fazem a leitura de sentimentos, inclusive do seu próprio sentimento. Mas Cristo está aqui, irmãos, alertando exatamente para isso. Parece ser muito duro, né, João? Parece ser muito duro. Como é que Cristo faz um negócio desse com as mulheres que estavam chorando por causa do sofrimento dele? Mas, irmãos, Cristo não precisa de lágrimas de compaixão. Ele deseja lágrimas de arrependimento, segundo o conhecido teólogo que comenta esse texto. Cristo, irmão, não estava sendo uma vítima impotente daquela circunstância. Ele estava cumprindo voluntariamente o propósito eterno da redenção. Seu sofrimento produziria glória. Sua morte produziria salvação. Sua humilhação seria seguida de exaltação. E o crente precisa entender isso. Nós não podemos ficar focados no sofrimento, nos nossos sentimentos, na dor. O problema ali não era a emoção. O problema era a emoção desacompanhada de arrependimento. Qual era o motivo real daquela emoção? Porque o motivo, irmãos, é sempre determinante. A razão, o motivo. Muitas pessoas ainda se emocionam com a história de Jesus, como o irmão colocou. Qualquer filme, irmãos, a respeito da crucificação de Cristo, traz necessariamente comoção. Não tem como você não se comover. Não tem como você não sentir tristeza ao ouvir sobre os sofrimentos de Cristo. Mas aquelas mulheres não estavam chorando os seus pecados. Muita gente se emociona, mas não se emociona com o sofrimento de Cristo, mas não lamenta sua rebelião contra Deus. Não reconhecem sua condição de perdido. Então, o maior motivo de tristeza, irmãos, não é o sofrimento do Salvador, mas a impenitência do pecador. Aí não tem como fazer uma aplicação. O maior problema da humanidade, irmãos, não é a fome. É um problema, mas não é a fome. O maior problema da humanidade não é a exploração do homem pelo homem. O maior problema da humanidade não é a violência contra as crianças. Eu não estou dizendo que isso não é um problema que não deve ser combatido, mas o maior problema da humanidade é o pecado. Nós não podemos perder o foco. Há uma diferença então entre comoção religiosa e arrependimento verdadeiro. Uma pessoa pode admirar Jesus, respeitar Jesus, se emocionar com Jesus e permanecer sem conversão. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Hoje um famosíssimo escritor brasileiro, ele deixou de ser ateu para crer em Cristo. Em diversas entrevistas, e aí como ele vende muito, seus livros são best-seller, o pessoal chama ele para muitas entrevistas, para
conhecê-lo, né? Ele declarou que era um ateu convicto e que passou a acreditar em Jesus após, sabe o quê? Estudar a sua personalidade, seus ensinos, sua inteligência emocional. E diz ele, ao investigar Jesus, ele concluiu que Cristo não poderia ser uma invenção humana. Ele ficou impressionado com a personalidade, com a sabedoria, com a coragem, com o equilíbrio emocional e com a liderança de Cristo. Está certo, não tem nada disso de errado. A personalidade de Cristo era fantástica, a sua sabedoria indiscutível, a sua coragem, exemplo de imitação, o seu equilíbrio emocional, a liderança como ele liderou. E esse autor diz, 12 discípulos, quem eram aqueles discípulos? Aí ele vai analisar quem era aquele discípulo, como é que aquele homem conseguiu levar aquelas pessoas, fazê-los seguir durante 3 anos no ministério, e depois que ele morreu, esses discípulos continuaram, a não ser um, evidentemente, continuaram aquela obra até o ponto de morrerem, irmãos, para seguir aquele homem, sem nada, sem ganhar com isso, na verdade só perdendo, não é, Zaqueu? Aos olhos humanos só perderam. Está certo, meu irmão? Mas que se saiba, que eu saiba, em nenhuma entrevista, em nenhum dos seus depoimentos, nós temos uma profissão de fé desse homem que manifeste reconhecimento da sua culpa diante de Deus, do arrependimento dos seus pecados, da confiança exclusiva na obra de Cristo e numa declaração clara que Jesus é o Senhor e Salvador pessoal dele. Então você pode sair declarando para todo mundo que está impressionado com Jesus Cristo. Pode inclusive dizer que eu passei a crer em Cristo, mas era um ateu convicto. O verdadeiro arrependimento começa quando nós deixamos de olhar apenas para o sofrimento de Cristo, a sua personalidade, o seu exemplo, e passamos a enxergar que foram os nossos pecados que levaram Cristo à cruz. O que levou Jesus a exortar aquelas mulheres e lamentarem por si mesmas e por seus filhos? Em primeiro lugar, porque há quem chore por Cristo sem ter noção da sua impenitência. Eu quero trazer uma segunda lição, irmãos. Cristo exortou aquelas mulheres a lamentarem por si mesmas e por seus filhos por causa dos terríveis sofrimentos que viriam sobre os impenitentes. Olha o versículo 28 em diante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. 29. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, porque não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-os, que cobri-nos. Cristo agora vai explicar porque aquelas mulheres deveriam chorar por si mesmas. Dias estavam se aproximando, irmãos, dias terríveis. A referência pessoal, a referência que Cristo está dando, mostrando para aquelas mulheres, pessoalmente para aquelas mulheres, é que haveria uma situação que iria acontecer bem próxima agora no tempo, que ia acontecer no tempo agora, recentemente, há poucos anos, mas também iria acontecer algo terrível anos depois. O que é que Cristo estava ensinando, irmãos? É que a destruição de Jerusalém estava próxima. A cidade iria ser cercada pelos exércitos humanos e sofreria calamidades indescritíveis, ao ponto de, veja, um judeu dizer isso para uma mulher judia, irmão, isso é muito forte. Dizer assim, bem-aventuradas as estéreis. Irmão, ser uma mulher estéril, no contexto, na cultura judaica, era praticamente uma maldição. Era um exemplo assim do desagrado de Deus para aquela pessoa. Porque as mulheres, a honra delas estava em ter filhos. A alegria delas estava em ter filhos. É o contrário nos nossos dias, né? Infelizmente. Mas Cristo dizer que naquele dia as pessoas, ia acontecer algo tão terrível que as mulheres mesmo iam dizer umas às outras, graças a Deus as que não tiveram filhos. Sabe por quê?
porque elas não iam ver o sofrimento dos seus filhos, elas não iam ver seus filhos massacrados, elas não iam ver seus filhos sofrendo junto com elas. E Jesus está dizendo: lamente por vocês mesmos, porque vocês vão passar por isso. A coisa não é simples, não é fácil não. A linguagem do versículo 30 vai ainda de forma mais intensa. Os homens desejarão que os montes caiam sobre eles. Vai ser uma situação tão terrível que eles vão preferir a morte a passar pelo aquele sofrimento. Eles vão preferir ser esmagados pelas rochas e enfrentar os horrores do juízo divino. Essas palavras, irmãos, dizem respeito à destruição de Jerusalém que aconteceu, conforme Cristo previu, mas também essas mesmas palavras reaparecem em Apocalipse para descrever o terror dos ímpios diante do juízo final. Então, o juízo sobre Jerusalém foi uma antecipação do juízo eterno. Por quê, irmãos? Porque o pecado sempre produz sofrimento. Muitos imaginam que podem rejeitar Cristo sem as consequências para as suas vidas. Mas toda rejeição ao Salvador conduz inevitavelmente ao juízo de Deus. Pode gravar isso, irmãos. Toda rejeição ao Salvador conduz inevitavelmente ao juízo de Deus. Por isso que Cristo está dizendo para nós, parafraseando as suas palavras para aquelas mulheres: quem não chora hoje pelos seus pecados, vai chorar amanhã sob o peso do juízo divino, sob o peso do julgamento de Deus. Melhor as lágrimas de arrependimento agora do que os gritos de desespero no dia do juízo. Qual era a preocupação de Cristo, irmãos? Qual sempre foi a preocupação de Jesus Cristo? A condição do pecado humano. Não foi a condição emocional dessas mulheres. Cristo não estava preocupado com a questão meramente psicológica delas, esse choro, esse lamento. Não. Deus sempre se preocupou com o maior problema do ser humano. Qual é, irmãos? O pecado. Pecado. Era essa a preocupação de Cristo, era isso que ele estava vendo naquelas mulheres. Ele não estava desprezando o choro delas, ele não estava desconsiderando a sua emoção, ele estava dizendo: vocês estão emocionadas desse jeito por minha causa, mas vocês deveriam olhar para vocês mesmas. Quando nós olhamos, irmãos, para o ser humano e vemos a sua condição, o que mais deve nos tocar é a sua condição espiritual, não a sua condição econômica, não só a sua condição psicológica, não só a sua condição social. Nós temos que ter o olhar de Cristo, nós temos que ter a comoção de Cristo, nós temos que ver aquilo que Cristo vê, nós temos que fazer a leitura adequada, porque é por meio da leitura adequada, irmãos, que nós vamos conseguir ajudar as pessoas, ajudar verdadeiramente, saber ajudar, saber contribuir, nos importar com ela. Eu pergunto: Cristo, irmãos, estava ou não, sob essa perspectiva, se importando com aquelas mulheres? Veja, aquela palavra parecia ser uma palavra de rejeição, irmanita. Cristo dizendo: não chore por mim não, chore por vocês. Olha, parece uma palavra insensível, mas não era. Quantas vezes, irmãos, a gente apresenta o Evangelho, parece ser uma palavra insensível. Quando a gente mostra o Evangelho, é porque o Evangelho, ele traz a boa nova, é a boa nova, mas antes da boa nova você tem que dizer a má notícia. Antes de dizer a boa notícia, você tem que dizer a má notícia. Ninguém, né, irmanita, vai se tratar de câncer se você não mostrar o diagnóstico de câncer, né? Como é que você vai se tratar? Só você precisa se tratar de uma doença. Que doença? Está aqui, meu filho, o diagnóstico. O diagnóstico é esse. Se você não se tratar, você vai morrer. Você precisa dar o diagnóstico das pessoas. Senão, se você se arrepender, certamente você morrerá. Não era o que Cristo estava dizendo àquelas mulheres? Lamentem os seus pecados.
Não é que vocês não possam lamentar por mim, não, pela minha condição. Mas de nada vai adiantar você lamentar a minha condição, se você não lamentar a sua própria condição. O que levou Jesus, irmãos, a exortar aquelas mulheres a lamentarem por si mesmas e por seus filhos, nós vimos, em primeiro lugar, porque há quem chore por Cristo, sem ter noção da sua impenitência. Em segundo lugar, terríveis sofrimentos virão sobre os impenitentes. Nós temos mais algumas lições e queremos trazer para os irmãos na próxima oportunidade. Que Deus assim nos faça entender, meus irmãos, a principal razão de Cristo ter ido à cruz: o nosso pecado. Que Ele nos abençoe. Amém.